Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que me ouve ou que me assiste, mas provavelmente só ouve, a não ser que você seja surdo. Infelizmente eu ainda não sei linguagem de sinais. Bom, o título do vídeo, ou do áudio, ou da nossa conversa de hoje é um título um tanto quanto esquisito. Eu anotei assim e eu achei um pouco esquisito, mas vai fazer um pouquinho de sentido se eu souber explicar bem pelo menos, que é o medo, mas não o medo em si, como o medo que você pode ter de morrer afogado, o medo que você pode ter de um dia nublado, que eu não tenho medo, que eu não sei se existe pessoas que têm medo de dia nublado, mas como um medo que você pode ter assim, na escuridão, algo que te aterroriza, não. É mais ou menos. Mas o medo de você fracassar na vida. Eu sei que muitos de nós nos vemos como fracassados mais por conta das redes sociais, né? Se for para fazer um resumo, a gente vê pessoas da nossa idade conquistando algo que provavelmente levariam anos e anos, mas que conseguem em questão de dias ou meses, né? Pessoas ficando milionárias antes dos 20, até mesmo dos 18, né? Que é algo bem incrível. Ok, as pessoas têm o seu mérito, mas e quanto a nós, meros mortais, né? Medo de fracassar provocado por conta da comparação, principalmente, mas o assunto é um pouco mais, vamos se dizer, simples, né? Você tem medo de dar errado na vida? Você tem medo de talvez não orgulhar os seus pais? Ou você tem medo de não ser aquela pessoa que você imaginaria ser, né? Aquele, aquele potencial que você pensa que tem. Será que você tem medo de desperdiçar ele de alguma forma? Ou será que você realmente tem todo esse potencial? Ou isso é só invenção da sua cabeça? Talvez, não é? Mas, se na verdade eu te disser que esse medo pode ser algo bom, claro, nem sempre vai ser algo muito bom você se comparar com alguém anos-luz à sua frente, mas se eu te dizer que você ter medo de algo na vida é o que pode te impulsionar a ser melhor. Por exemplo, você tem medo, como eu citei, de não dar orgulho aos seus pais, você tem medo de talvez ser um peso, de ser aquela pessoa que seus familiares vão olhar e dizer, nossa, mas já tem essa idade, ainda está morando com os pais, ainda não está ganhando determinada quantidade de dinheiro, ainda não está rico, sei lá, nossa, mas era tão inteligente na escola, tirava sempre notas boas e tá aí sem fazer nada. É algo que comumente eu acho que você já ouviu, né? Eu, felizmente, por enquanto não, né? Apesar de ser uma cobrança pessoal minha, mas esse medo, sabe, o medo desse julgamento, particularmente você não deveria ter, mas que pode te ajudar a sair de onde você está agora. Então, se você tem medo de continuar estagnado na vida, é esse medo que vai te impulsionar a buscar algo melhor, esse medo que vai te impulsionar a buscar uma solução. Então, se o seu medo é envelhecer mal, envelhecer sem dinheiro, sem saúde, o que você vai fazer enquanto você ainda tem 20 anos de idade? Você vai buscar melhorar desde agora, né? É um investimento a longo prazo. Um investimento de 20, 30, 40 anos. Sabe-se lá se a gente vai viver até lá, mas o que importa é o presente, é o agora. Então, se você quer chegar na sua velhice, na sua terceira idade, bem, com saúde, o que você vai fazer? Você vai cuidar melhor do seu próprio corpo, da sua mente, né? Você vai praticar exercícios físicos, você vai se alimentar melhor. Por quê? Porque você tem medo de ser jogado num asilo, que você tem medo de ficar de cadeira de rodas, você tem medo de depender de seus filhos ou netos, caso você tenha, para te carregar para um lado e para o outro. Eu particularmente não quero esse meu futuro, né? Eu quero ainda ser um ser humano que caminha com as próprias pernas, né? A gente aprende a caminhar bem cedinho enquanto é bebê e quando chega na velhice simplesmente desaprende a andar. Não é isso que eu quero. Então o medo de depender de outras pessoas para fazer necessidades básicas que você fez a sua vida inteira é o que vai te impulsionar a melhorar aquilo. E na questão do dinheiro, né? Dinheiro, querendo ou não, é importante. Não é tudo, mas é um meio para se conseguir tudo. Tudo que você deseja, claro, desde que não sejam desejos vazios, não é? Se você tem aquele medo
de chegar na aposentadoria no INSS ganhando um salário mínimo porque você só completou o ensino médio e não teve a coragem de fazer um curso técnico, uma faculdade, de buscar algo melhor, de estudar mais. Esse medo de continuar estagnado onde você está é o que vai te fazer melhorar, o que vai te fazer buscar de verdade, né? Eu acho que a maioria de nós, na verdade eu tenho certeza que a maioria de nós tem esse medo. A gente que já começou a entender um pouco mais como o mundo realmente está funcionando de verdade, como as coisas, infelizmente, no nosso país tendem a piorar, a gente sabe que o futuro não vai ser fácil. E que se você não fizer algo agora, provavelmente você vai continuar trabalhando no emprego que você não gosta, ganhando uma quantidade mínima de dinheiro que só serve para comprar o almoço e a janta, nem mesmo o lanche da tarde. Então, o medo de permanecer nesse lugar, o medo de permanecer estagnado, o medo de não conseguir realizar aquilo que você tanto deseja, de pelo menos não ter uma vida confortável, que é o mínimo que todos nós desejamos, é esse medo que vai fazer a gente sair do lugar. Por isso, dessa conversa, essa pequena ideia que eu tive, né? Você precisa ter medo, porque se você não tiver aquele medo de permanecer no local onde você está, se você não tiver medo de ser medíocre, você não vai querer sair do lugar, você vai permanecer lá. Bom, se o mundo caminha para um colapso, para uma terceira guerra, se toda a economia vai piorar, não faz sentido eu me esforçar. Bom, então você está colocando toda a sua responsabilidade talvez no governo, nas ações de outras pessoas. Você não está assumindo aquilo que é verdadeiramente a sua culpa. Se você continua onde você está, sem ganhar nada, sem produzir nada, sendo que você tem a oportunidade de mudar, de melhorar, você tem a oportunidade de ser alguém maior, mas você prefere permanecer no lugar que está, então a culpa é totalmente sua. Não adianta culpar o governo, a sua família que não te apoiou, porque você tem todos os mecanismos necessários para melhorar de vida. Hoje em dia, cara, a gente tem a faca e o queijo na mão, não é? Se você está ouvindo isso aqui, você tem internet. Se você tem internet, você tem a possibilidade de buscar novas formas de conhecimento através do YouTube, do Google, de livros, PDFs, enfim. Você acha um monte de livro aí que custa R$ 500 em PDF no Google, né? Não sei aonde, mas deve ter em algum lugar. Você consegue encontrar videoaulas, cara. Coisa que você não aprendeu no ensino médio, matemática básica. A maioria de nós não sabe matemática básica. Eu me incluo nisso porque eu comecei a estudar matemática básica um tempinho atrás e eu vi que eu realmente sou muito burro. Entende? Você tem a oportunidade de sair do lugar e não sai porque não quer. Porque você está confortável ali mesmo. Porque você está feliz em viver dependendo dos outros. Sem ter que fazer força, sem ter que se esforçar para mudar aquilo. É muito bom, né? É bom até todas as pessoas que sustentam você irem embora, ou te expulsarem, ou morrerem. E o que, que você vai fazer? Você não tem qualificação nenhuma, você vai ter que aceitar um emprego que você não gosta para ganhar um salário mínimo, que está cada dia valendo menos, para comprar o seu almoço, sua janta e não sobrar nenhum dinheiro porque tudo foi embora em imposto e conta. E aí, você não tem medo disso? Vai me dizer que isso é um futuro legal. Tenha medo. Tenha medo de permanecer onde está. Tenha medo de ser uma pessoa medíocre, assim como 80% de nós brasileiros somos. Nós brasileiros. Eu também estou incluso nessa. Porque, claro, o mundo não cabe tanta gente genial assim. Nem todo mundo no mundo vai ser top 0,0001%, mas você pode ser melhor do que a maioria. Você pode ser melhor do que 80, 90% desse país. 80% desse país, 90% que está vivendo de Bolsa Família e Tigrinho. Vai me dizer que você não é melhor que isso. Então, vai fazer o quê? Vai permanecer no mesmo lugar confortável? Ou você vai ter medo de se tornar um dependente do governo federal, do Bolsa Família? E aí, o que é melhor? Você tem todas as ferramentas em sua mão. Você não melhora porque não quer. Tá certo que nem todo mundo tem a mesma possibilidade ou oportunidade, mas eu estou falando aqui com quem tem. Nós temos um celular, a mesma ferramenta que possui um TikTok e um Instagram para viciar naqueles conteúdos idiotas, também é uma ferramenta que pode te fazer estudar por horas, que te proporciona conteúdos assim que você não acharia em nenhum lugar, em nenhuma biblioteca, que talvez nenhum professor da sua escola poderia te proporcionar, nem que você pagasse.
aula, nem que você pagasse para ter aula em casa. Então, esse é o assunto principal da nossa conversa hoje. Tenha medo de permanecer onde está, tenha medo de ser uma pessoa medíocre, assim como a maioria de nós brasileiros infelizmente somos. Mas não pense que as coisas vão melhorar de hoje para amanhã ou de um mês para o outro. É uma jornada longa, querendo ou não. Não apresse as coisas. Às vezes é bom você se comparar com alguém que é melhor para você, que quer chegar naquele nível, mas não leve tudo ao extremo. Você não vai conseguir se tornar um milionário de um mês para outro. Só se você for, sabe, um empreendedor genial, claro que você consegue, né? Existem muitas ferramentas hoje em dia na internet que te permitem, claro, o marketing digital, enfim, a criação de conteúdo. Isso te dá uma nova janela de possibilidade que você talvez não teria, mas as coisas não são como mágica, você precisa se esforçar. Você precisa levantar e falar para si mesmo que você não quer ficar onde está. Você quer ser melhor. Tenha medo de permanecer medíocre, tenha medo de continuar estagnado no mesmo lugar para sempre, porque se você acha que tem potencial, você está desperdiçando tudo isso, deixando o tempo passar sem que nada seja feito. Então, essa foi a nossa conversa, pequena conversa, parece um desabafo, né? Que loucura. Mas tenha medo, tenha muito medo. Então é isso. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Tamo junto pra você que chegou até aqui, é nóis.